Irmãos, qual a missão da igreja? Geralmente, quando falamos sobre a missão da igreja, pensamos na sublime missão de evangelizar, de ganhar almas para Cristo, de fazer discípulos para Jesus. E não está errado pensar assim. Esta é a nossa principal missão. Antes de voltar ao céu, o Senhor Jesus deixou-nos esta missão ao dizer: ide, fazei discípulos. É o que nós chamamos de a grande comissão. Todavia, ao examinarmos o Novo Testamento, especialmente alguns textos que nos ensinam sobre o papel da igreja no mundo, não podemos deixar de perceber que a missão da igreja, em certo sentido, é uma missão dupla. Somos chamados a proclamar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador para a salvação das almas, mas também somos chamados a realizar as boas obras que Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O que o apóstolo Paulo está a dizer-nos é que Deus nos salvou para fazermos boas obras que Ele já havia preparado para que as praticássemos antes mesmo de salvar-nos. Em outras palavras, irmãos, fazer boas obras é um dos propósitos da nossa salvação e consiste na missão social da igreja. Somos criação de Deus para fazermos boas obras. Na verdade, a missão social da igreja é o complemento da grande comissão. Isto porque a missão que nos foi dada por Jesus é uma missão integral. A mensagem do Evangelho é boas novas para o homem todo e não apenas para uma parte do homem, ou seja, não apenas para a sua alma ou para o seu espírito, porque o homem, ele é corpo e espírito. As boas novas é para o homem todo. Por isso, a mensagem do Evangelho praticada pela igreja deve ser uma mensagem que leve o homem a ter esperança não só de uma vida eterna no céu com Deus, mas também de uma vida mais digna, mais justa sobre a face da terra. A mensagem do Evangelho tem por objetivo implantar o reino de Deus nas pessoas que vivem neste mundo e não apenas prepará-las para a eternidade. Jesus ensinou-nos a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Aqui na terra, venha o teu reino. E o reino de Deus é caracterizado por quê? Pela justiça, pelo amor, pela santidade, paz, misericórdia. Inclusive, Jesus disse aos religiosos do seu tempo que deviam aprender a terem misericórdia, que era o que Deus requeria do seu povo. Misericórdia quero, não sacrifício. Misericórdia é uma palavra que vem da mesma raiz da palavra miséria ou miserável. Literalmente significa estender a mão a quem está em miséria, ao carenciado, a quem está em necessidade. Por isso, onde houver qualquer tipo de miséria,
a igreja precisa estar presente, precisa estar com a sua mão estendida. Onde houver fome, doença, desumanização do ser humano, falta de trabalho, exploração dos mais fracos, violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, problemas de alcoolismo, drogas, enfim, onde houver qualquer necessidade humana, aí a igreja tem que atuar a cumprir a sua missão social. A igreja que não cumpre sua missão social não é relevante no mundo, nunca será. Não se identifica como verdadeiro corpo de Cristo e não está a ser coerente com a mensagem que prega. E eu quero considerar, irmãos, estes 3 pontos, porém de forma positiva. Primeiro ponto: a igreja precisa cumprir sua missão social para ser uma igreja relevante na sociedade. Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Neste texto, Jesus nos desafia a ser uma igreja relevante, ou realmente necessária à sociedade, através da prática de boas obras. Boas obras essas que devem ser tão evidentes, tão percebidas pelos homens, que os farão dar glórias a Deus. Como astros no meio de uma geração corrompida e perversa, Filipenses 2,15, como luz no mundo, Mateus 5,14, como sal da terra, Mateus 5,13, a igreja é chamada a ser relevante na sociedade que está inserida. E nenhuma igreja jamais será relevante se não assume a sua missão social no mundo. Que relevância tem uma igreja para este mundo material? Porque é onde nós estamos no mundo material. Então, que relevância tem uma igreja para este mundo material se fecha os olhos para os problemas materiais que afligem as pessoas do mundo? Tal igreja não é relevante nem mesmo no mundo espiritual, já que não dar de comer a quem tem fome, não visitar quem está enfermo, não vestir quem está nu, ou seja, deixar de atender a quem precisa nas suas necessidades essenciais, básicas, é o mesmo que deixar de atender ao Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Jesus disse. Não será isso que ele vai dizer aos que serão colocados do seu lado esquerdo no grande dia do juízo? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. O Senhor Jesus se coloca no lugar de cada pessoa que sofre, para ensinar-nos que essas pessoas merecem e devem ser o alvo das nossas atenções e do nosso cuidado. Deixar de cuidá-las é virar as costas para Jesus. Já no tempo de Moisés, o Senhor demonstrava o seu desejo de ter um povo relevante neste mundo, que atuasse efetivamente numa ação social que enfrentasse as injustiças sociais e diminuísse a miséria. A lei que Deus deu a Moisés lá em Levíticos tinha diversos dispositivos
ou ordens para diminuir a desigualdade social entre os integrantes da sociedade e para evitar que as camadas mais simples da população viessem a sofrer além dos limites suportáveis ou mesmo a morrer de fome. Alguns exemplos: o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Era a cada 50 anos. A cada 50 anos. Determinava que a terra devia voltar aos donos originais. Uma pessoa endividada com problemas financeiros vendia a sua terra, vendia a propriedade da família, e que naquela época era algo muito sério. Era a sua terra, era a sua vida. Quem comprava só tinha o direito de usufruto por um determinado tempo, não era permanente, e era um bom tempo, 50 anos. Na verdade, 49 anos, no 50º ano do jubileu, tinha que devolver aquela terra ao dono original, ou aos seus descendentes. Então não podia haver nenhum latifúndio, ou nenhum latifundiário naquela época. Comprava a terra de quem estava com problema, mas depois tinha que devolver. Voltava ao dono original depois de um tempo. O ano sabático dispunha sobre o descanso da terra e socorro aos pobres a cada 7 anos. Os que se tornaram escravos por causa de dívidas eram libertos e as dívidas eram canceladas, que naquela época era assim: tu tinha uma dívida, não tinha como pagar, se tornava meu escravo. Mas depois de 7 anos, eu tinha que te dar liberdade. Não podia ser meu escravo para sempre. Dízimo trienal, designado para socorrer aos necessitados. Os levitas que não tinham terra, que se dedicavam exclusivamente ao serviço sacerdotal, estrangeiros, órfãos, viúvas, pobres e todos os necessitados. Irmãos, quando eu li essa lista aqui, eu falei: poxa, eu vou ser abençoado 4 vezes. Eu sou levita, sou estrangeiro, sou órfão e sou pobre. Era o dízimo trienal para essas pessoas. Tinha também a lei da rebusca. A colheita não poderia ser total. O que caísse no chão deveria ser colhido pelos necessitados. Estou lá na minha vindima lá, colhendo a minha uva, caiu no chão, não posso pegar. Os necessitados iam e colhiam para eles. Então, em todas essas ordens, Deus mostra claramente que no meio do seu povo deveria haver justiça social, respeito à pessoa humana e à sua dignidade, que não se toleraria a exploração desmedida de um homem em relação ao outro. Não se poderia desamparar e deixar desprotegido os indivíduos mais vulneráveis, representados na época pelos órfãos e pelas viúvas, que eram os mais carenciados. Apesar de não vivermos mais debaixo da lei, essas ordens, essas disposições são válidas para nós ainda hoje, pois têm origem no próprio caráter divino, visto que Deus não muda e nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo Deus. Deus continua a ser o mesmo Deus de justiça, o mesmo Deus de amor, o mesmo Deus de santidade, o mesmo Deus de misericórdia. A igreja, que hoje é o Israel de Deus, para que seja realmente relevante neste mundo, deve seguir esta mesma linha de misericórdia e de respeito à dignidade da pessoa humana determinada por Deus ao seu povo. A igreja prega o evangelho para a salvação de almas, mas de forma conjunta pratica a ação social a fim de recuperar para o homem a dignidade que lhe foi dada pelo Criador. A igreja que se comporta desta maneira, aí sim, poderá ser considerada
uma igreja relevante na sociedade em que está inserida. Em segundo lugar, a igreja precisa cumprir sua missão social para que se identifique como um verdadeiro corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O ensino bíblico é que a igreja é o corpo de Cristo, como consequência, Cristo é a cabeça da igreja. Dizer que a igreja é o corpo visível de Cristo na terra implica dizer, irmãos, que Cristo é o exemplo, é o parâmetro a ser seguido pela igreja. O seu exemplo, as suas ações, o seu modo de agir devem ser seguidos por nós, para que o mundo veja Cristo em nós, senão não vai ver. Em todos os momentos que vemos o Senhor Jesus agir, podemos perceber que a ação social estava presente, fazia parte do seu ministério. Logo no início do seu ministério, Jesus revela este lado social do seu ministério terreno. Lucas 4, 18, 19, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Em todas estas atividades, embora haja um sentido espiritual evidente, não se pode também descartar o aspecto material. Em muitas outras ocasiões, Jesus se referiu aos pobres não só no sentido espiritual, mas também no sentido material da palavra. João diz que Jesus tinha uma bolsa, ele tinha uma verba especial para atender às necessidades dos pobres no seu ministério. E Lucas fala de mulheres que contribuíam financeiramente para este serviço. Ao ver uma multidão faminta, sem ter o que comer, Jesus ordenou aos seus discípulos: dai-lhes vós de comer. E não hesitou em realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes para alimentar essa mesma multidão. Outra demonstração de que o ministério de Jesus também abarcava a ação social percebe-se no próprio comportamento dos discípulos, que nos tempos apostólicos sempre cuidaram dos necessitados, sempre. Nós vemos lá em Atos 6, em Romanos 15, 26, porque pareceu bem a Macedônia e a Acácia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Efésios 4, 28, antes trabalhem fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Irmãos, esse texto nos açoita, porque nós trabalhamos não é só para a gente, não é só para comprar roupas, para comer bem, para passear. A gente trabalha para repartir também, ou pelo menos devemos trabalhar também para isso, para repartir com o que tiver necessidade. Vemos, portanto, que os discípulos procediam desta forma, e procediam desta forma porque viram este mesmo procedimento no seu mestre e Senhor a quem imitavam. O ensino de Jesus a respeito do amor ao próximo, que foi bem ilustrado na parábola do bom samaritano, é mais uma demonstração de que não é possível praticar um verdadeiro e genuíno cristianismo sem a prática da ação social. Não existe cristianismo sem ação social. Jesus conta que passou um sacerdote religioso, passou um levita, e ambos não se importaram com o homem que estava ferido na beira do caminho, não tiveram olhos nem coração para aquele homem. Tal atitude revelava que estavam muito distantes
de identificarem-se com Cristo, que sempre teve olhos e coração para os mais necessitados. Inclusive o apóstolo Pedro, ao sintetizar o ministério de Cristo, disse que ele andava por toda parte fazendo o bem. Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Isso demonstra que a ação social era um dos alicerces do ministério do Senhor Jesus. E se como igreja queremos ser identificados realmente como o corpo de Cristo na terra, a ação social deve ser também um dos alicerces do nosso ministério. E por último, irmãos, a igreja precisa cumprir sua missão social para que seja coerente com a mensagem que prega. Não pode faltar-nos coerência. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Aqui somos exortados a sermos coerentes com a mensagem que pregamos. A mensagem da igreja é uma mensagem de amor, paz, justiça, bondade, mas essa mensagem não pode ficar limitada a meras palavras. Precisamos ser coerentes e transformar nossa mensagem em ações, em obras verdadeiras. João diz que aquele que fecha o seu coração diante da necessidade do seu irmão não está a ser coerente com o amor que prega. Tiago condena essa falta de coerência ao dizer, Tiago 2,14, de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazermos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Uma religião sem coerência, sem estar de acordo com a mensagem que proclamamos, para nada adianta, é inútil. Uma igreja sem coerência assemelha-se aos fariseus hipócritas e distancia-se do verdadeiro evangelho de Jesus, que é um evangelho que nos leva a fazer brilhar nossa luz diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Portanto, irmãos, se queremos ser uma igreja coerente com a mensagem que pregamos e realmente útil ao mundo, precisamos cumprir nossa missão social como igreja. Temos a missão evangélica de proclamar a Jesus como único Senhor e Salvador para a salvação de almas, mas também temos a missão social de realizar no meio da sociedade em que estamos inseridos, as boas obras que Deus preparou de antemão para praticarmos. Boas obras que resgatam a dignidade do homem criado à imagem e semelhança de Deus, que glorificam o nome do Criador. Essa é a nossa missão social. Cumpri-la não é opcional, não é uma questão de escolha, é uma necessidade imperiosa para que a igreja seja relevante no mundo, para que se identifique como verdadeiro corpo de Cristo, para que seja coerente com a mensagem que proclama. Portanto, irmãos, que o Senhor nos ajude a, sem olhar o custo,
e sem estabelecer condições, cumprir com a nossa missão social neste mundo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos.